Você não gostaria de agradecer por um instante antes da palavra? Você tem um lar, irmão, esperando por ti. Há um corpo glorificado te esperando. Há uma mansão celestial. Muito obrigado, Senhor. Verei a Jesus do outro lado, que morreu na cruz para salvar-me, e em seus braços descansarei, e para sempre feliz serei. Eu tenho um lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho um lar nesta glória eterna. Amado Deus, nosso eterno e bondoso Pai Celestial, como é bom, Senhor, cantar esses hinos de Sião, que falam de um lar eterno, Pai, que falam, Senhor, de uma promessa, Pai, que é, Senhor, o motivo pelo qual nós estamos batalhando aqui nesta vida, Pai, é chegar ao outro lado, Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, cada filho do Senhor, cada peregrino, Senhor, aqui nessa terra, Senhor, a alcançar o outro lado, Senhor, a alcançar, Senhor, o objetivo de nossas almas, Senhor, que é chegar ali, que é estar junto a Ti, Senhor, Deus, por toda a eternidade, Senhor, Te adorando. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor, ajuda cada um, Pai, ajuda ao cansado, ao fraco e abatido, Senhor, dando-lhe força, Senhor, para seguir na caminhada, Pai. Oh, Deus, ajuda-nos, Pai, precisamos da Sua graça, Senhor. Aleluia. Senhor, agora venha, Pai, e nos abençoe através de Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, enquanto nós meditamos nela, Pai, nessa noite. Que possamos, Senhor, ter aquela mesma unção que estava, Senhor, presente quando o Seu profeta pregou, Senhor. Que aquela mesma unção desça sobre nós nessa noite, Pai. E que a mesma unção que foi, Senhor, e desceu em cada coração na audiência naquela noite, possa estar em cada coração também aqui nessa noite, Pai. E que esta mesma palavra faça o mesmo efeito em nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, assim nós Te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6. O frio chegou, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Então, assim como há um tempo para o calor, tem o tempo do frio também, né? E a palavra nos diz: em tudo dai graças, né? Então, graças a Deus pelo frio também, né? Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8.
Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, e não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó meu rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de falar nessa noite um tema que é o título que o profeta deu para a mensagem: olhando para o invisível. Olhando para o invisível. E aqui o profeta, nessa mensagem, ele nos diz que o homem foi formado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. E ele disse: e é estranho que esse homem, que tenha sido formado à imagem e semelhança de Deus, tenha escolhido andar por visão e não por fé. E ele disse que o homem fez essa escolha no jardim do Éden. O homem escolheu andar por visão e não por fé no jardim do Éden, quando ele perdeu o companheirismo com Deus. Agora, o irmão Branham diz: o homem exterior, ele é feito da terra, mas o homem interior, ele é feito do céu, ele veio do céu. Ele não é feito daquilo que é aparente, ele é feito daquilo que é invisível. E ele disse: e esse ser físico que está aqui, ele não é o principal motivo, ele não é a coisa principal. Mas aquele homem interior, aquele ser interior, essa é a coisa principal que nós deveríamos dar atenção. Está vendo? Então, o homem exterior, ele se alimenta daquilo que é visível. Ele se alimenta das coisas de psicologia, disse o irmão Branham, do intelecto. Mas o homem interior, ele se alimenta da palavra de Deus. Eu estava lendo essa semana uma outra mensagem, e o profeta fala ali, a mensagem, creio que é a união, tempo de união e o sinal, ou tempo de unidade e o sinal. E ele diz: é um tempo de unidade, é um tempo de união. As nações estão se unindo através das Nações Unidas, da ONU. O comunismo está se unindo para combater a igreja. Ele disse: as denominações estão se unindo para formar uma imagem para a besta.
Mas ele disse, mas tem uma coisa, a noiva de Jesus Cristo está se unindo com a palavra. Então é um tempo também de união. E essa noiva, ela se alimenta da palavra. A sua alma se alimenta da palavra. Aleluia. Alguém certa vez perguntou para o irmão Brana, ele nos fala nessa mensagem, ele disse, mas irmão Brana, me diga uma coisa. Você acha que você pode obter algum resultado diferente do que qualquer outra religião pode obter? Você pode ter alguma coisa diferente, irmão Brana, do que as outras religiões podem oferecer? Ele disse, ora, certa vez eu li a Bíblia de Deus, a palavra do Deus vivo. Ele disse, eu criei nela, como qualquer pessoa pode crer. Ele disse, mas houve um dia que eu encontrei com aquele que eu estava lendo a respeito dele. Então tudo foi diferente. Então todas as coisas se tornaram diferentes. Ele disse, eu me tornei um homem diferente. Ele disse, eu tenho me tornado alguém diferente. E eu espero nunca mais voltar a ser aquele que eu era antes, ele disse. Está vendo? Por quê? Porque ele olhou para o invisível. E veja que nós vemos nessa escritura o moço, Geazi. Geazi estava atentando apenas para aquilo que os olhos podiam ver. E tudo que os olhos podiam ver, tudo que a visão podia dizer para Geazi, ou para qualquer pessoa que olhasse para aquela situação, é que eles estavam acabados. Um grande exército cercando a cidade. Um monte cercado. Era tudo o que ele poderia ver. Mas Eliseu, irmãos, disse o profeta, Eliseu estava acostumado a olhar para o invisível. Ele sabia que a palavra de Deus dizia que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ele sabia disso em seu coração, ele sabia que Deus estava ali, que o exército de Deus estava ali com ele. Aleluia! E se você realmente é um filho de Deus, você sabe que você não está caminhando sozinho. Não importa o que as circunstâncias mostram, não importa o que você esteja passando, o problema que você esteja enfrentando, você sabe que Deus está com você. Aleluia! Essa é a diferença daquele que pode olhar para o invisível e daquele que pode olhar somente para as circunstâncias. Esta semana nós estávamos aqui na quarta-feira e o irmão Ramon estava lendo a palavra de Deus, Marcos capítulo 2, sobre aquela passagem daqueles homens que levaram um paralítico na presença de Jesus. E eles chegaram ali e havia uma grande multidão e eles não sabiam como chegar até Jesus. E eles foram e destelharam, subiram no telhado, abriram o telhado e largaram aquele homem diretamente na presença de Jesus. Veja, eles olharam além das circunstâncias, irmãos. E aqui os irmãos, o irmão chamou cada um para trazer uma palavra e cada um foi trazendo e trazendo. E eu creio que todos nós fomos beneficiados por um pouquinho que cada um trouxe na quarta-feira. E eu me lembro que o irmão Eliezer disse que muitas vezes nós temos que romper as barreiras para chegar até onde está Jesus. Nós precisamos romper aquilo que nos impede de chegar a Jesus. E disse o profeta aqui nessa mensagem, ele disse que certa vez ele conversou, irmãos, com alguns pilotos de avião, daqueles aviões a jato. E aqueles pilotos disseram para o irmão Brana que chega um momento em que o avião atinge certa velocidade, que ele começa a chacoalhar e parece que todos os parafusos vão saltar fora. E que parece que a asa vai cair fora e vai saltar fora, até que aquele avião vai e chega a uma velocidade e ele rompe a barreira do som. E depois que ele rompe a barreira do som, eles falaram que ele simplesmente vai navegando e ele vai deslizando suavemente. E depois que ele rompe a barreira do som, eles falaram
que não haveria limites para a velocidade do avião. E disse o irmão Brana: se a igreja simplesmente rompesse as barreiras da incredulidade e do pecado, não haveria limites para a fé, para as bênçãos de Deus descer sobre a igreja. Mas nós precisamos romper essa barreira, irmãos. Romper tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos impede de ver e de desfrutar das bênçãos de Deus. Que Deus nos ajude nessa noite a dar uma olhada para o invisível, para não olhar para o frio, para não olhar para o tempo, para o clima, e adentrarmos na presença de Deus, olhando para as suas promessas, desfrutando de suas bênçãos. Muitas pessoas nos dias de Jesus, eles iam na reunião de Jesus. Eu já falei aqui certa vez, o profeta fala a 3 tipos de pessoas: os curiosos, os críticos e os que vão para ser abençoados. Há 3 grupos de pessoas. E muitos iam ali para criticar Jesus. E ficavam ali na audiência, eles diziam: vamos ver o que ele diz agora, vamos colocar ele em prova, em teste agora. E eles apresentavam alguma coisa e diziam: Moisés disse tal coisa, o que tu dizes? Para ver se pegavam Jesus em alguma coisa. E tudo que eles podiam ver em Jesus era aquele homenzinho baixinho, disse o profeta, de cerca de 1,60 m de altura. E alguém que talvez de uma fama como um filho ilegítimo, alguém que foi gerado fora do santo matrimônio. Era tudo que eles podiam ver. Mas havia um Pedro na reunião que podia olhar para ele e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quem que falou isso para Pedro? Ele estava olhando para o invisível. Aleluia. E esta é a classe de pessoa que vem na reunião e é abençoado e colhe os frutos da reunião. São aqueles que olham além das aparências, irmãos. Se você olhar para o irmão Cláudio nessa noite, você vai ver falhas. Você vai ver alguém limitado, alguém que talvez não consiga expressar aqui tudo aquilo que eu obtive da mensagem. Mas se você olhar para a palavra de Deus, para a mensagem e ficar na linha do Espírito, você será abençoado nessa noite. É como aquela pequena história que nós ouvimos frequentemente, daquele jovem rapaz que foi preso, aquele soldado que se recusou a lutar na guerra e foi preso. E ele recebeu a pena capital, ele ia ser fuzilado ou enforcado, não recordo. E ele estava ali e alguém foi e intercedeu por ele. E alguém foi até ali e conversou com o governador do estado, eu creio que foi. E ele obteve o perdão. E o governador simplesmente escreveu, ou foi Abraham Lincoln, escreveu em um pedaço de papel qualquer e disse: ele está perdoado. E deu para aquele homem, e ele foi até ali, até as autoridades, onde aquele jovem estava preso, mas ele se recusou a olhar para aquele papel, porque era um simples papel. Ele disse: não venha fazer chacota de mim, não venha fazer piada de mim, eu vou morrer. Se fosse realmente o presidente, estaria em um papel timbrado, com a assinatura, com o selo do presidente, mas você vem com um pedaço de papel qualquer. E talvez alguém olhe aqui para essa noite, aqui para esse púlpito e disse: se fosse realmente Deus falando, haveria ali um homem intelectual, alguém realmente que pudesse vir e destrinchar a palavra e falar ela e colocar em cada coração nessa noite. Mas não esse irmão. Eu não estou tentando me fazer de coitadinho aqui nessa noite, não é isso. Eu estou tentando te dizer que você não deve olhar para esse pedaço de papel aqui, mas olhar para aquilo que está sendo vindicado, a mensagem da hora. É a palavra de Deus, é nisso que nós cremos. Aleluia.
O irmão Brana disse, nós poderíamos folhear essa Bíblia nessa noite e olhar para cada personagem bíblico, cada um que teve uma experiência com Deus, que olhou e viu o invisível, e viu as promessas de Deus. E ele vem e nos fala de Abraão. Ele disse, o que seria se Abraão tivesse olhado somente para aquilo que os olhos podiam ver? Um homem velho, de 75 anos de idade, que havia vivido com sua esposa por toda a vida, e ela uma mulher velha, e simplesmente um dia o anjo do Senhor lhe aparece e diz, Abraão, eu escolhi você e Sara, e vocês terão um filho. O que seria se Abraão tivesse olhado para Sara, aquela velhinha enrugada ali? Mas não, a palavra nos diz que Abraão creu, olhando como que alguém que olhava para o invisível e creu na palavra de Deus. E a cada dia que passava, ele cria mais na palavra. As pessoas que olhavam pela visão, pelos olhos naturais, olhavam para Abraão e Sara e via dois velhinhos ali. E se já era difícil com 75 anos, quem diria com 100 anos de idade? Cada dia que passava, os olhos naturais se tornava mais difícil a situação de Abraão. Mas cada dia que passava para Abraão e Sara, ele se fortalecia mais na fé, irmãos. Porque ele sabia que o milagre seria maior. Porque ele sabia que o poder de Deus então seria cada vez maior na sua vida, para cumprir a promessa. Aleluia. Abraão, e disse o irmão Brana, ele disse, Abraão não apenas creu, mas ele se preparou. Essa é a diferença, irmãos. Quando nós realmente olhamos para o invisível, quando olhamos para a promessa de Deus, nós não dizemos simplesmente, eu creio na palavra, eu creio que essa mensagem é a mensagem da última era que veio preparar um povo, eu creio nela. Nós não somente cremos, mas nós tomamos ela e aplicamos nas nossas vidas. Nós nos preparamos com ela, nós aceitamos ela em nossos corações e nós aplicamos ela em nossas vidas. Aleluia. Eu gostaria de ler aqui na palavra, na mensagem nessa noite, olhando para o invisível. Glória a Deus. Vamos ver aqui o que o profeta nos fala. Aleluia, louvado seja Deus. Quando um homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível e sabe que Ele está presente, sempre presente, há algo que estabiliza há algo que estabiliza o pensamento daquele homem, que estabiliza os seus atos. E nos momentos de aflição e problemas, isto continuará fazendo com que ele olhe para cima e acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque ele está olhando para o invisível, mesmo através da promessa. Agora, como Abraão, ele não somente viu o invisível, e a razão pela qual ele creu nisto foi porque Deus o havia dito. E se estamos mortos em Cristo, somos semente de Abraão. E se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, isto faz a mesma coisa. Ele toma cada promessa divina de Deus que está em sua Bíblia e a chama de tempo presente e descansa sobre ela. Pois se você olhar com seus olhos e você vir agora, a nossa nação está sendo sacudida, está trêmula, a guerra está, as nuvens estão por todas as partes. Cada nação está sob desolação e perplexidade do tempo.
Cada sinal que Jesus disse que aconteceria está acontecendo. Que haveria sinais em cima nos céus e embaixo na terra. E grandes coisas estariam acontecendo, como os discos voadores e coisas místicas acontecendo. Mas ele ordenou à sua igreja para levantar a sua cabeça naquele dia e olhar para cima, pois o Cristo invisível em breve aparecerá. Então, se andássemos apenas pela visão, nós seríamos filhos das trevas. É o suficiente agora, mas eu estou muito contente em saber que há uma luz que brilha no coração de cada crente, até aquele dia eterno quando Jesus vier. Aleluia! Agora, é uma lição para nós quando olhamos naquilo que Abraão fez. E ele não somente creu naquilo, mas se preparou para aquilo. Ele fez as preparações para aquele filho que ele viu pela fé, 25 anos antes do filho chegar, porque ele havia considerado que aquele que lhe havia falado era capaz de guardar a promessa que ele havia feito. Ele não considerou nada da sua natureza, estando com 100 anos de idade, o seu ser físico, ou ele não considerou de modo algum a morte do ventre de sua esposa, Sara. E o escritor do comentário divino nos diz que ele não titubeou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, dando glórias a Deus. Que pessoa! E hoje não há nenhuma necessidade de tentar se aproximar disso como uma fé intelectual. Você nunca será capaz de fazer isso. Você irá de igreja em igreja, de uma fila de oração a outra fila de oração, e nunca obterá isto. Você tem que vir e tomar o lugar onde isso está eternamente estabelecido, uma vez por todas. Ou ele é Deus, ou ele não é Deus. Sentindo pena do povo, como eu estava falando ontem à noite, Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os galhos. E a videira produziu os primeiros galhos, e o primeiro galho que foi o Pentecostes. Aleluia! E a bênção pentecostal está registrada no livro de Atos. E se o primeiro galho foi Pentecostes, o segundo galho tem que ser também Pentecostes. E isto terá que produzir o mesmo tipo de igreja, do mesmo modo que o primeiro galho produziu. Não falou Jesus sobre isso em São João 14, quando ele disse que o galho não produzisse fruto, seria cortado e murcharia? É aí onde estão as nossas denominações hoje, serão extirpadas da vinha. Somente as que produzem frutos, a espécie que produz frutos e as obras do Espírito Santo será capaz de continuar a vinha. Da vida que está na videira, que é levada para os galhos, e a vida que estava em Jesus estava na primeira igreja. E eles não andavam através de visão, eles andaram pela fé, crendo no que Deus disse, que o que Deus disse é a verdade. Oh, quão diferente é quando homens que andam pela fé e chamam qualquer coisa que é pela visão e que seja contrária à palavra, como se elas não fossem. Nós precisamos deste tipo de fé em nossa igreja. Aleluia! E aqui o profeta nos fala então sobre Moisés. Ele disse: Moisés, com 40 anos de idade, ele tinha tudo que o mundo podia oferecer, o melhor que o mundo poderia oferecer para ele, ele tinha em sua mão. Filho da filha de Faraó, o próximo Faraó, ele teria o mundo aos seus pés. O Egito era a grande potência naquele tempo. O mundo pagava tributos ao Egito. E ali estava Moisés na linhagem para ser o próximo Faraó. Aí então, lá estava ele no palácio de seu irmão Brana, e ele simplesmente olhava pela janela. E o que ele via? Ali estava Faraó, e Faraó olhava e via somente pisadores de barro, amassadores de barro, escravos, um povinho rejeitado talvez, amassando barro, sendo pisoteado, chicoteado dia e noite.
Mas disse o profeta que Moisés olhava pela mesma janela, por aquela mesma janela que Faraó olhava, e Moisés olhava e via o povo escolhido de Deus. Ele sabia que aquele povo tinha uma promessa, que Deus havia prometido que tiraria eles do Egito, que os tiraria dali da casa da servidão. E Moisés sabia daquilo. E aí então chegou um momento em que Moisés teve que fazer a sua escolha, irmãos. E que escolha teve que Moisés fazer? Pense nisso. Que escolha, irmãos? Numa mão você tinha o mundo aos seus pés, o trono de Faraó, tudo que o mundo poderia oferecer de melhor. E na outra mão você tinha uma poça de lama e escravos. Os olhos naturais escolheriam o quê, irmãos? Quem olhasse com os olhos naturais escolheriam o trono, eu tenho certeza disso. Alguém no seu são juízo escolheria o trono, jamais escolheria a poça de lama. Mas a palavra nos diz que ele teve por mais precioso escolher o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aleluia! Ele não teve por precioso os tesouros do Egito, mas ele escolheu o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Por quê? Por que, Moisés? Nós poderíamos chegar em Moisés nessa noite e dizer: por que, Moisés, que você escolheu isso? Você não viu o trono, Moisés? Você não viu o Egito e sua glória ali, Moisés? E ele diria: o que diria Moisés? Eu olhei para o invisível. Aleluia! Eu estava olhando para o invisível, irmão. E o que ele viu olhando para o invisível? Ele viu a terra prometida. Oh, você jovem nessa noite que está me ouvindo, você poderia dizer: eu estou na flor da minha juventude. Eu tenho à minha disposição tudo que o mundo pode oferecer de melhor. Festa, balada, bebidas, drogas, tudo que o mundo, que o prazer pode oferecer de melhor para desfrutar nesse mundo, prazeres da carne, tudo. Você tem à sua disposição isso, mas se você der somente uma olhada para o invisível, apenas uma olhada para a palavra de Deus, você verá que esse mundo, tudo, o final disso tudo é morte. E eu li esses dias uma frase, eu não recordo quem foi que falou, quem foi o autor que falou, mas eu vi muita verdade naquilo. Ele disse: o diabo, ele não pode tornar o inferno atrativo. Não tem nenhuma atração no inferno para levar as pessoas para lá. Mas o que ele faz então? Ele torna o caminho para o inferno atrativo. E o caminho para o inferno é muito atrativo. Ele é cheio de prazeres, é cheio de alegrias momentâneas, mas o final dele é morte. Jesus disse: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas o final dele é morte. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que passarão por ela. Aleluia. Louvado seja Deus. O profeta nos fala aqui nessa mensagem, ele disse, vamos ver aqui, ele viu, quando Moisés olhou através da mesma janela, ele os viu de modo diferente, porque ele olhou para o invisível e sabia que Deus havia prometido, que ele os libertaria daquele lugar e os levaria para a terra da promessa. Pois ele olhou para o invisível. Ele viu os anos que estavam à frente e ele viu o Egito destruído, mesmo ele estando em seu período de florescência. Ele viu o Egito como ele é hoje. E ele viu todo Israel assentado confortavelmente ao redor de Abraão na glória.
e pela fé ele escolheu tomar o pior que a religião poderia lhe dar, para comparar com aquilo, com o melhor que o mundo poderia lhe dar. E ele escolheu sofrer a vergonha de Cristo e considerou isto o maior tesouro do que todo o Egito poderia lhe oferecer, porque ele esperou e viu aquele o qual é invisível. Deus havia falado com Moisés, e Moisés sabia quem era Deus. Então ele não olhou para o esplendor. E aqui eu posso dizer para a igreja nesta noite, Moisés tinha em uma mão o que é melhor do mundo, que o mundo poderia lhe oferecer. Não poderia haver nada melhor ali. Aquela era a visão mais alta, era o melhor que o mundo tinha. E a religião lhe oferecia o pior que poderia ser dado, um punhado de escravos e um poço de lama. E agora, se alguém estivesse olhando, que lado ele escolheria? Veja. Agora aqui está outra pequena lição sobre Moisés. Preste atenção nisso, irmãos. Agora Moisés não ficou apenas assentado ali atrás dizendo: me simpatizo com aquelas pessoas. Aquelas são boas pessoas. Você sabe, eu não diria nenhuma só palavra contra elas. Agora isto é o que muitas religiões fazem hoje, quando ouvem uma mensagem dura a respeito do verdadeiro Deus. Eles dizem: não temos nada contra aquelas pessoas que creem na cura divina. Não tenho nada contra aquelas pessoas que creem em milagres. Mas isto não é o suficiente. Moisés não apenas se simpatizou com elas e ficou assentado no trono, ele saiu e se tornou um deles. E recordam alguns anos quando eu recebi uma grande proposta do povo batista, e então o povo presbiteriano, uma senhora desta cidade, me disse que estaria pagando meu curso em uma pequena escola numa denominação presbiteriana. E eles queriam me tornar um ministro. Mas quando eu olhei e vi que aquele grupo que cria no sobrenatural estava sendo zombado e estava sendo chamado de santos roladores, seria fácil se tivesse continuado como um pregador batista. Pois eu já fui um. Mas em vez de olhar para eles e dizer: eu não tenho nada contra eles, eu creio naquilo também, eu escolhi ser um deles. Saí, e agora eu sou um dos assim chamados santos roladores, porque eu vejo que ali eles têm o sinal do Deus vivo. Aleluia! Vivendo com eles, e pela fé eu creio que este é o grupo que irá no rapto. E eu preferiria ter isto do que todos os PhDs e DDs que o mundo da igreja poderia oferecer. Não se simpatize com eles, se torne um deles. Aleluia! É aí quando, através da fé, você andará pela fé através do invisível. Eu vejo uma igreja indo no rapto. Eu vejo Jesus vindo para a sua noiva. Eu vejo um pequeno grupo de pessoas rejeitadas. Um pequeno grupo, veja, que são zombadas e criticadas, entrando no rapto um dia. Eu preferiria estar com elas do que todos os outros grupos que conheço no mundo, pois pela fé nós vemos através do invisível. É claro. Aleluia. Moisés escolheu se tornar, ele viu pela fé o que eles eram. E se Deus havia prometido há 400 anos que ele os libertaria, mesmo assim, ele demorou mais outros 20 anos. Não obstante, Moisés creu nele. E a razão pela qual eu estou no campo hoje, neste movimento, é porque pela fé, uma noite lá no Greensmill, Indiana, cerca de 10 anos atrás, um anjo do Senhor, o qual falou comigo desde criança, falou comigo a respeito dessas coisas, e saí e me associei. Muitas vezes eu não creio nas coisas que eles fazem, mas mesmo assim, eu creio que ali está a igreja do Deus vivo. Eu preferiria andar sozinho com poucas pessoas que realmente creem em Deus e o tomam em sua palavra, do que estar com milhões que o negam. Com certeza, suas obras fariam isso.
É isso, irmãos. Essa que é a questão. Muitas vezes as pessoas olham para a igreja aqui em Erechim, como o irmão, creio que foi o irmão Carlos mencionou esses dias, num dos bairros de maior incidência de criminalidade, num bairro onde há muitas pessoas carentes, num bairro que tem muitos problemas. E alguém poderia dizer, como pode esse povo se reunir ali, nesse bairro, e dizer que eles têm a palavra, a verdadeira mensagem da hora? Pode vir alguma coisa boa de um lugar assim? Olhando com os olhos naturais, irmãos, quem poderia dizer? Mas quando nós olhamos e examinamos a palavra, e nós vemos realmente onde estamos, nós vemos realmente que cada promessa que Deus prometeu na Bíblia, nós estamos crendo nessa mensagem, que foi essa mensagem que restaurou tudo isso, que revelou tudo isso, que nos mostrou cada promessa da Bíblia, o batismo do Espírito Santo. Eu não consigo imaginar alguma coisa maior que isso. Realmente não consigo imaginar. Moisés resistiu vendo aquele qual é invisível. E no final da jornada da sua vida, eu simplesmente adoro dizer isso. Alguém certa vez me disse, ele disse, Senhor Brana, você acha que Deus foi justo quando ele deixou Moisés por 40 anos com aquelas pessoas e então não permitiu que ele entrasse na terra prometida? Mas a parte gloriosa da história de Moisés, ele esteve na terra prometida. 800 anos mais tarde, com Jesus e Elias, e foi visto no Monte Carmelo. Não somente isto, mas no final do caminho, quando ele estava de pé no monte, dando adeus ao seu povo, ele olhou do outro lado do Jordão. E ele estava com 120 anos de idade, quando o seu último fôlego começou a falhar, e ele subiu naquela rocha ferida do deserto. E ele estava presente, e ele teve um anjo para envolvê-lo em um manto, o qual o levou em algum lugar e o sepultou para que o mundo não soubesse nada daquilo. Porque ele havia resistido e vendo o invisível, e na hora de sua morte o invisível estava ali. E isso me faz lembrar do nosso irmão Bosworth, que estava partindo para o Senhor. E o irmão Brana chegou ali, quando ele sabia que ele estava partindo, o irmão Brana considerava o irmão Bosworth como alguém realmente, um grande amigo seu, pessoal seu. E ele chegou ali, e ali estava o irmão Bosworth, e o irmão Brana perguntou para ele, diga, irmão Bosworth, todos os seus anos no Evangelho, qual foi o momento mais glorioso? E ele disse, é exatamente agora, irmão Brana. É esse momento, porque eu estou prestes a ver o meu Criador, a contemplar o meu Salvador. É exatamente esta hora, irmãos. E aí então, o irmão Brana estava ali, diz que ele se levantou no quarto, apenas pouco tempo antes dele passar para o outro lado, e ele se levantou e começou a apertar a mão de cada irmão dos seus convertidos no Senhor, que já haviam partido há muitos anos. Ele estava olhando para o invisível, ele estava vendo o invisível, ele estava prestes a passar para o outro lado, para encontrar com o seu Salvador. E é nessa hora, irmão, é nessa hora que o cristianismo realmente tem que fazer a diferença. É nessa hora que nenhuma das teorias do mundo servirão, nenhum diploma de teologia vai servir nessa hora, mas é se você realmente o conhece no poder de sua ressurreição, se você está realmente olhando para o invisível, é isso que fará a diferença nessa hora. Disse o irmão Brana, quando a morte estiver subindo pela manga da camisa, você precisa conhecê-lo no poder de sua ressurreição.
Mas Moisés, alguém disse para o irmão Brana, Deus foi injusto, irmão Brana, não deixando ele entrar na terra prometida. Mas disse o irmão Brana, mas ele entrou na terra prometida. Ele estava ali no Monte da Transfiguração. Ele estava ali. E um dia, Apocalipse 11 se cumprirá e ele estará ali novamente, juntamente com Elias, pregando a mensagem, chamando o povo de Israel para esta mensagem, para receber ao Messias. Aleluia! Louvado seja Deus! Como Elias disse a Geazi, ou Eliseu, seu servo em Dotã, ora, eles olharam ali ao redor e havia um exército assírio. Ali havia tudo para derrotá-los, porque este homem de Deus era capaz de dizer ao rei de Israel a respeito do que o rei da Síria estava pensando em sua câmara de dormir. Deixe-me dizer isto nessa noite para minha audiência, que Deus continua vivo, e Ele é simplesmente o mesmo nessa noite como Ele foi antes. Ele ainda conhece os seus pensamentos e o que você está sentindo nesse exato instante. Então você deve observar os frutos do Espírito para ver se é o Deus da história que se levantou novamente, certamente. E quando as grandes crises chegam, as quais sempre vêm, então quando Geazi, sendo apenas um morno membro de igreja, quando ele não tinha visto o que Elias viu, ou Eliseu, porque Eliseu estava acostumado a andar pela fé, e ele estava olhando para o invisível o tempo todo, e ele sabia o que Deus havia dito nos Salmos: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Aquilo era o suficiente para Eliseu, mas Geazi havia apenas crido naquilo pelas metades. E isso é perigoso, irmãos. Nós temos que crer em toda a palavra. Ele era apenas um membro de igreja, então Elias disse ao Senhor, ele disse: Senhor Deus, mostre um sinal aqui, abra os olhos deste homem e deixe-o ver o que está ao redor dele. E quando Deus abriu os seus olhos, ele viu cavalos de fogo puxando carruagens de fogo. Elas estavam todas ao redor daquele velho profeta. Elas estavam ali o tempo todo, mas ele simplesmente não as via. E nesta noite eu diria a mesma coisa, que o Deus, o qual estava no além, no primeiro capítulo do livro de Atos, e enquanto ele estava sendo levado para cima, os céus ficaram sob seus pés, aquele mesmo Jesus disse: eis que estarei convosco, eu nunca vos deixarei ou vos abandonarei, e as obras que eu faço vós também as farei. Eu estarei convosco mesmo em vós até o fim do mundo. E se ele disse isso, ele está aqui nessa noite, será? O profeta pregou uma mensagem intitulada: Jesus cumpre todos os seus compromissos. E se ele disse que estaria conosco todos os dias, que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria, mas que estaria conosco todos os dias, todo momento, que o mundo não o veria mais, que os olhos desse mundo não o veria mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, todos os dias. Será diferente nessa noite? Será que Ele não está aqui nessa noite? Sim, Ele está aqui, porque Ele cumpre todos os seus compromissos. O que nós precisamos é romper as barreiras, irmãos, romper as barreiras que nos separam de ver a presença de Deus em nosso meio. As Escrituras alegam que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse quando Ele esteve aqui na terra: nada faço a não ser que o meu Pai me mostre primeiro. Quando a mulher do poço chegou para Ele e ela era uma samaritana, primeiro foi um homem que chegou até Ele, seu nome era Pedro.
E ele disse para aquele homem: seu nome é Simão, e o nome de seu pai é Jonas. Como ele sabia disto? Como este modesto carpinteiro nazareno sabia que o nome daquele homem era Simão e o nome do seu pai era Jonas? Porque ele estava revestido com um poder que podia olhar para o invisível. Ele nunca olhou para nenhuma carta escrita, ele olhou para o invisível, o Deus do céu. Eles foram rapidamente e trouxeram outro até lá, detrás da montanha, que ficava a muitas milhas. E quando lhe havia dito pelo caminho o que Jesus havia feito, sem dúvida alguma Natanael estava bastante céptico quanto àquilo. Mas uma vez estando diante de Jesus, Jesus disse: eis aí um israelita no qual não há dolo. Como este homem fez isto? Ali não havia ninguém com ele para dizer: este sujeito é israelita. Como ele fez isto? Ele não tinha lido isto em nenhum livro, mas ele olhou para o invisível, para o Deus que conhece o fim desde o princípio. E ele disse: Rabi, quando tu me conheceste? Ele disse: Natanael, antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. O que ele estava olhando? Para o invisível. E se ele olhou Natanael naquela noite, naquele dia, quando ele estava debaixo daquela árvore, ele disse: quando você estava debaixo daquela árvore, eu te vi. Você acha que ele também não te vê? Você acha que ele não te vê quando você entra no seu quarto e dobra seus joelhos, às vezes com o coração aflito, passando por problemas, passando por enfermidade, enfrentando as dificuldades dessa vida, as lutas dessa vida? Você acha que ele não te vê? Sim, ele te vê, irmão. Ele te vê, irmã, porque ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não tem mudado. Aleluia. Quando a mulher no poço, uma samaritana saiu e ele disse: dá-me de beber. E ela disse: o poço é fundo e você não tem nada com que tirá-la. Ele disse: mas se você soubesse com quem você está falando, você me pediria de beber. E ela queria saber com que ela estava conversando, e ela sabia que ele era um judeu, e ele disse: não é costume para vocês judeus pedirem a nós mulheres samaritanas tal coisa como esta. E então a conversa continuou até que Jesus pôde captar o seu espírito, e ele disse: vá, chame o seu marido e venha aqui. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: isto é certo, tiveste 5 maridos, e aquele com quem você vive agora não é teu esposo. E ela disse: nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Mas quem és tu? Ele disse: eu sou aquele que fala contigo. E ela correu até a cidade e disse: vinde e vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o Messias? E quando Jesus, deixando o mundo, depois de um ministério como aquele ao redor do mundo, ao redor de todo o mundo conhecido daquele dia, ele disse: as obras que eu faço, também as fareis. Ouçam quando ele estava partindo: eis que um pouco mais e o mundo visível, intelectual, cultural, científico, o mundo não me verá mais. E isto é exatamente uma profecia. Nada pode ser feito a não ser a verdade. Jesus Cristo disse: o crente intelectual, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. E as obras que eu tenho feito, vós também as fareis, e mais do que estas, pois eu irei para o meu Pai. Este grande Deus e o Pai do qual estamos falando, não é algo que foi, é algo que é. E se o seu povo, que clama pelo seu nome, conseguir ultrapassar aquela barreira do que o mundo tem para dizer, do que a igreja tem para dizer, do que a ciência tem para dizer, e olhar para o que Deus tem para dizer, neste minuto você atravessará aquela vibração de incredulidade,
e sairá desse edifício nesta noite livre, simplesmente tão feliz o quanto você possa estar. Um servo de Deus, se sentindo livre. Todos os pecados terão ido, curado da enfermidade. Ora, isto será maravilhoso. Deus não seria um Deus maravilhoso, Deus não seria um Deus de justiça, o qual recompensaria esta pessoa pela sua fé e desconsideraria a outra. Ele não pode fazer isso. Glória a Deus. E aqui o profeta nos fala, ele disse: Deus não seria justo se Deus tirou a leucemia daquela garota quando ela estava deitada ali em um dos melhores hospitais, John Hopkins, que puderam conseguir, e seus membros caindo dela. E uma hora depois da oração que foi feita aqui, aquela criança foi declarada curada, e com saúde pelo mesmo médico. Deus não pode ser justo permitindo que o congressista Upshaw, o qual esteve em uma cadeira de rodas por 66 anos, com sua coluna quebrada, andasse como o senhor Roosevelt e curasse aquele homem e tirasse daquela cadeira através de uma visão. Se outro homem naquela mesma situação fosse de encontro com a mesma fé, Deus não seria justo em curar um e deixar o outro de lado. Ele é justo. Somos nós, amigo. Se nós nos movermos e atravessarmos aquela barreira de som, se pudermos chegar a um lugar onde isto não faz nenhuma diferença, de quem disse isso? Desde que Deus disse isto, é a verdade. Continue velejando. Aleluia. Não importa, irmão, quem disse isso, desde que Deus tenha dito isso. Se você puder crer, irmãos, o profeta disse: ora, não é Deus, Deus permanece o mesmo. Deus ainda é Deus. Somos nós que precisamos nos posicionar. Somos nós que temos que tomar posição pela palavra de Deus e crer e deixar de lado toda incredulidade. É isso. Mas disse o irmão Brana, muitas vezes, irmão, são nossos pensamentos. Ele disse: os nossos pensamentos falam mais alto que as nossas palavras na eternidade. E Deus conhece cada pensamento nessa noite. Aqui mesmo, aqui onde nós estamos, Deus conhece cada pensamento e cada coração. E Ele sabe quem realmente está verdadeiramente crendo na palavra de Deus. E é nesse tipo de fé, nessa pessoa que pode tomar Deus em sua palavra e olhar para o invisível, é nesse tipo de fé que Deus pode operar nessa noite. E esse é o tipo de pessoa que obtém os resultados da palavra. Alguém pode dizer, duas pessoas, uma do lado da outra. Alguém pode dizer, sim, eu creio, da mesma forma como você crê. E um sair curado e outro sair enfermo. Uma pessoa pode se sentar ao lado da outra na reunião e olhar e dizer, isto é a palavra de Deus. E a outra pessoa do lado pode olhar e dizer, isso é psicologia. As duas, uma sentada do lado da outra. A diferença é que uma olha para o invisível e a outra não. Essa é a diferença. É isso, irmãos. Essa é que é a diferença. Devemos abrir os nossos olhos da fé e não olhar por visão, não caminhar por aquilo que os olhos naturais podem ver, mas por aquilo que a fé pode declarar. Aleluia. Então é isso, olhando para o invisível, que Deus nos ajude a cada um de nós olhar além daquilo, além das circunstâncias. Pedro, certa vez, estava num barco com os demais discípulos, e de repente eles viram uma visão vindo, eles viram alguém vindo sobre as ondas. E Pedro olhou, eles se assustaram, e eles pensaram que era um fantasma. E disse o irmão Brana,
a melhor coisa, a única coisa que podia ajudá-los naquele momento, eles tiveram medo. E muitas vezes as pessoas vêm na reunião e a única coisa que pode ajudá-los, o sobrenatural, e eles têm medo do sobrenatural, têm medo de se aproximar daquilo. E aí então Pedro disse: Senhor, se és tu, então mande que eu vá caminhando sobre as ondas ao teu encontro. E a Bíblia nos fala que Pedro saiu caminhando sobre as águas, andando em direção de Jesus, e olhando para Jesus, e caminhando tão perfeitamente sobre as águas, quanto Jesus estava caminhando. Tanto que alguém pode dizer: somente Jesus andou sobre as águas. Não, Pedro também andou sobre as águas. Então, de repente, ele começou a olhar para as grandes ondas que cercavam o barco, e temeu, e começou a afundar. E disse, irmão Brana, um homem no cumprimento do seu dever, irmãos, ele estava realmente no cumprimento do seu dever, andando sob a palavra de Deus, sob o assim diz o Senhor. Jesus disse: venha, Pedro, e ele estava andando sobre as águas, mas ele começou a afundar. E isso, cada um de nós está sujeito a isso, irmãos. Muitas vezes no cumprimento do dever, caminhando, andando pela palavra, mas muitas vezes estamos sujeitos a afundar, quando nós começamos a olhar para as coisas ao nosso redor, olhar para os problemas, olhar para as dificuldades, olhar para o defeito de um, para o defeito de outro. Nós estamos sujeitos a isso e começar a afundar. Mas Pedro, o bom que Pedro, ele estava afundando, mas ele teve ali ao lado dele uma mão forte para puxar ele para cima. Quando ele estava afundando, irmãos, Pedro tinha Jesus a seu alcance para socorrê-lo. E se nós nos vemos numa situação dessa, saiba que Jesus está ao seu alcance. Você tem que parar de olhar para as ondas e olhar para Cristo. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para a sua palavra, olhe para as suas promessas. Siga em frente, tenha fé em Deus, creia de todo o seu coração, e você chegará do outro lado. Você chegará ali. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Enquanto nós oramos com as nossas cabeças inclinadas, talvez você tenha nessa noite um problema que tenha te afligido por muito tempo. E você tem talvez orado por muito tempo sobre esse problema, e cada vez que você ora, parece que fica mais difícil. Mas eu te convido nessa noite a olhar para aquele que prometeu que estaria com você todos os dias. Olhe para ele nessa noite. Não pense como que Deus vai fazer isso, como que Deus vai me curar, como que Deus vai fazer essa obra. Não pense nisso, simplesmente creia que Deus pode fazer isso. Eu te convido a orar nessa noite. Enquanto nós também oramos por esses pedidos de oração, irmão Walter e sua esposa pedem oração por sua filha Beatriz, que está de aniversário. Irmão Carlos pede oração por sua neta Maitê. Irmão Jairo pede oração por suas irmãs Josemara, que está com problemas psicológicos, Jusemara, que está com câncer. Vamos orar. Enquanto nós oramos por esses pedidos de oração, leve a Deus também o seu problema nessa noite. Senhor Deus, esta não é outra coisa senão a Tua palavra, Pai. Senhor, e nós lemos na Sua palavra, Senhor, que o Senhor curou aquela menina com câncer, que o profeta fala que até mesmo seus membros estavam caindo de seu corpo, e que o Senhor a curou, Senhor, depois da oração da fé, Pai.
Senhor, nós oramos por esse pedido de oração, Pai, pela irmã do irmão Jairo que está diagnosticada com câncer. E o mesmo Deus que curou aquela menina, Senhor, pode curar essa irmã do irmão Jairo, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por ela, Senhor, e que ela possa ter fé nessa noite, Senhor, para não olhar para o que o médico tem dito, para não olhar, Senhor, para o diagnóstico do médico, mas olhar para aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, Senhor, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por ela, Pai. Também, Senhor, por esses demais pedidos de oração, pela netinha do irmão Carlos Roque, Senhor. Não sabemos o que ela precisa nessa noite, mas o Senhor sabe, Pai. Abençoa ela, Senhor, cura ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela receba a bênção dos céus. Também, Senhor, pela filhinha do irmão Walter, Senhor, que está de aniversário. Oramos que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela, Pai, guardando, abençoando, escondendo ela de toda enfermidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa, Senhor, cada pedido de oração, cada mão levantada representando um pedido, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, possam olhar para a Tua promessa e para a palavra que foi falada nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos para a Sua glória. Amém.